Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo restada habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Amém. Hoje é dia 31 de outubro de 2020. Estamos no sábado da 30ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 18b ao 26. É neste texto que temos aquela frase lapidar de São Paulo, que diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Com o salmista nós rezamos: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É o Salmo 41. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Com atenção, escutemos o texto do Santo Evangelho, Lucas, capítulo 14, verso 1 e versos do 7 ao 11. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e seja. Amém. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Como que morrer pode ser ganho? Quando a morte significa, para a gente, no modo de entendê-la comum, significa o fim, o término. Significa que acabou. Por que é ganho? Porque Paulo afirma isso com tanta veemência. O apóstolo das nações afirma: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Porque Paulo é um apaixonado por Jesus. Nós temos os santos místicos, o sentido da alma esponsal, daquela alma que se casa com o Senhor, que é enamorada de Deus. Deus é o seu esposo, Deus é o seu Senhor. Então essa alma, ela deseja estar com Deus. O texto da primeira leitura de hoje traz o nome de Cristo 6 vezes. Paulo fala de Jesus, Paulo fala sobre Jesus, Paulo respira Jesus, Paulo sente Jesus, Paulo vive Jesus. Jesus é a vida dele, o viver para ele é Cristo. Então, quando ele morrer, é natural que o morrer seja lucro, porque a morte é a passagem, a morte é a possibilidade dessa entrada na eternidade. E na eternidade ele se encontrará, nós nos encontraremos, se nós cremos e se nós vivermos a palavra de Deus, já uma vez salvos, nós podemos adentrar nessa vida com Cristo. Para ele, claro que morrer vai ser lucro, porque ele vai de fato encontrar-se com aquele que ele tanto desejou estar enquanto estava vivo. Mas ele diz: se Deus quiser que eu ainda fique por aqui, porque para os seus, aqueles que estão em sua volta, aqueles que encontrarem Paulo, é lucro, é mais importante que ele fique, porque ele vai ter então tempo de evangelizar, de falar mais sobre Jesus, e assim a fé dessas pessoas vai aumentar, e eles vão se gloriar em Cristo também. Então não será um desperdício, ele não fará da sua vida uma inutilidade ficando, mas que a escolha
Se ele pudesse fazer era já estar com Cristo, ele já estaria. Então a morte não o assusta. Assusta aqueles que são apegados ao mundo. Assusta aqueles que são apegados aos bens dessa terra. Aí sim, a morte é o pior dos infortúnios. Aí a morte causa pavor. Por quê? Porque ao invés de sermos apaixonados por Cristo, muitas vezes somos mais apaixonados pelo mundo, pelas coisas dessa terra. E aí quando a morte se avizinha, bate o desespero, bate o temor, porque vai acabar tudo. E não tem lucro para quem vive para esse mundo. Deus nos dê a graça de chegarmos nesse nível de espiritualidade, em que todo o nosso viver seja Cristo. A ponto de que, quando chegar o momento da nossa partida, nós sejamos como Paulo, felizes por nos encontrarmos com o Senhor. Isso não significa que a gente tem que atentar contra a própria vida. Não é nesse sentido. Paulo em nenhum momento diz isso, de tirar a própria vida. Ele está falando que enquanto estiver aqui, ele vai se doar ao máximo para que as pessoas também possam se gloriar em Jesus Cristo. Tá? A nossa vida, enquanto estivermos aqui, deve ser uma vida em que as pessoas também glorifiquem a Deus pelo nosso viver, pelo nosso testemunho. E quando chegar a nossa hora, que nós voltarmos, e na hora que a gente for ter que enfrentar a morte, que a gente seja preparado, e esse momento não seja um momento de pavor, mas seja um momento de alegria. Porque a morte é passagem. Daqui 2 dias iremos celebrar o dia de todos os fiéis defuntos, e nós não rezamos a derrota para a morte, rezamos a esperança na ressurreição. Jesus foi convidado para um banquete no Evangelho, e ele reparou como que as pessoas ali estavam buscando os primeiros lugares para serem reconhecidos. E Jesus aproveita a oportunidade para um ensinamento. Conta uma parábola. Ele diz assim: olha, quando vocês forem convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e aí quando chegar o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Isso será vergonhoso para vocês. Jesus, na verdade, quando conta essa parábola, está nos ensinando, não é norma de etiqueta, de convivência social, claro que não é isso, mas além de nos ensinar a humildade, porque ele foi aquele que escolheu o último lugar, ele é aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem o mundo sob seus pés, aquele que é o Senhor da história. Ele se rebaixou, se fez o pequeno, se fez o humilde, se fez o menor, para poder o que? Servir. Então o último lugar é aquele que escuta, é aquele que ouve, é aquele que aprende. Jesus durante 30 anos só escutou, só aprendeu, esteve sempre atento às coisas que aconteciam ao seu redor. Aí depois, quando ele é batizado, inicia sua missão, agora ele vai no lugar que lhe é próprio, que é dele, para ensinar. Quem nos convidou para um banquete? Quem nos convida para um banquete? O tempo todo os evangelhos têm nos falado sobre isso, nesses últimos dias. Quem nos convida para o banquete é Deus. Ele é o dono da casa, ele é o noivo, e o primeiro lugar de quem que é? É dele, não é meu, não é seu. Mas para nós, o importante é estarmos na festa. E ele que é o Senhor da história, ele que é o dono da festa, ele quem dá a festa, quem toma a iniciativa de chamar, vai falar para mim e vai falar para você. Se vivermos a humildade e reconhecermos nossa pequenez e vivemos a sua palavra, ele vai dizer: amigo, vem para cima, ou seja, vem para o lugar que eu te preparei, vem participar do festim que foi preparado para todos aqueles que amaram, para todos aqueles que viveram a minha palavra e foram obedientes a mim. Aqui nós celebraremos a festa que nunca se acaba. Jesus, nosso desejo, nosso sonho, nossa meta é estarmos um dia plenamente na tua presença. Dá-nos a graça de que enquanto aqui estivermos, sejamos humildes, nos coloquemos a serviço da vossa palavra, servindo a vós, nos irmãos e nas irmãs que encontramos pelo caminho, para no dia final ressuscitarmos, para participarmos de uma festa na sua casa.
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Senhor nos abençoe, nos espalhamos com os eternamente. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.